Vou tentar ajudar aqui um inscrito do canal que fez um comentário, uma pergunta aqui no comentário pedindo uma ajuda e a gente vai tentar ajudar. Ele fez o seguinte comentário: boa noite, parabéns pelas videoaulas. Gostaria que, se possível, pudesse me auxiliar em uma dúvida. Ao ler um QR Code, no campo de leitura ele escaneia, por exemplo, aí ele dá esse número aqui que a gente vai usar agorinha, está separado pelo caractere PIP. Ao escanear o QR Code, como consigo extrair em outro campo, por exemplo, apenas o que está entre os PIP? Nesse caso aqui, os números, que aí vai ser fácil para nós porque é só número. Entre os PIP, por exemplo, 1 e 2, que seriam os números 102, 010, 188, que é esse aqui, ó. É o que ele quer. Desde já agradeço. Eu respondi algumas questões aqui para ele e no final ele disse que até tentou, mas não conseguiu. E eu respondi de memória, mas não tinha feito aqui. Eu trabalho viajando e não tinha parado. Inclusive eu estou no hotel agora. Perdão, é o Jefferson Cândido. Para tentar responder o Jefferson Cândido. Obrigado aí pela pergunta, viu, Jefferson? Tem outros comentários que já me fizeram aqui que eu preciso responder, mas conforme eu posso no meu trabalho, eu vivo viajando de hotel em hotel, eu vou respondendo. Então vamos lá. Fiz um pequeno aplicativo para a gente tentar resolver esse pequeno problema aqui e espero que eu consiga, porque eu precisava ter mais informações de como é o aplicativo, mas ele foi bem claro, ele quer tirar um número daqui, desse QR Code que é o mesmo daqui, eu já passei para cá, e passar para outro campo, como eu passei aqui, ó. O QR Code está aqui gerado com esse conteúdo aqui, então nós temos o campo QR Code, que é esse conteúdo que está dentro desse QR Code. Nós temos um texto aqui que eu vou já explicar, a gente vai já usar esse texto. Nós temos já o resultado já pronto. E já vamos direto com a mão na massa. Esse campo resultado está trazendo de informação o que o nosso amigo Jefferson Cândido queria. Com a seguinte fórmula. Index, dentro do index, extract, aí nós passamos dois parâmetros, que é number, e a coluna QR Code, que é essa que eu acabei de mostrar, que ele passa, que eu copiei daqui do comentário e passei para cá, né? E um outro parâmetro do index, que é 2. Vou explicar rapidamente, mas a gente vai ver na prática. O index, ele recebe uma lista, tá aqui, ó, uma lista, e conforme essa lista, o que é uma lista? Uma lista é um conjunto de informações, geralmente do mesmo tipo. O index pede uma lista e vamos dizer que vem a maçã, banana, abacate. São uma lista com 3 elementos. Esses elementos são separados por vírgula, como a gente vai já ver agora. E aqui eu passo um parâmetro para escolher qual item da lista eu quero. Então, maçã, banana e abacate, eu quero o item 2. Então, maçã é o primeiro, banana, ele vai retornar banana. E dentro do index, a gente passa o extract. O extract ele vai fazer o seguinte. Aqui você vai escolher que tipo de dado você quer. E aqui o texto ou a coluna que você vai varrer. Mas o extract é justamente isso. Você passa um tipo. Qual tipo que eu quero que busque? E ele vai buscar dentro desse texto aqui o tipo de dados que está aqui e vai retornar. Sempre que ele retorna para o sistema, ele vai retornar para a próxima fórmula que tiver. É como se fosse na matemática, né? Dentro de parênteses, depois colchetes, depois chaves. Lembra aquela historinha? No caso, tem um index aqui, compreendendo o extract. Então, ele vai retornar para o index uma lista que pede uma lista. O extract retorna uma lista com o conteúdo que tiver aqui. E agora, ó, se eu salvar aqui, Jefferson, pode ser isso que está acontecendo. Como isso aqui é um número que vai ser retornado e essa coluna é um texto, só que o AppSheet tem a tendência de querer meio que prever qual tipo de dado que é. Veja, quando eu salvei, ele mudou aqui para decimal. E olha o resultado, ó, ficou em ponto flutuante. Você tem duas formas de resolver isso. Uma e mais fácil é só colocar text aqui de novo e salvar, que ele vai voltar para cá. E a outra
é um conceito que muita gente ainda não sabe de AppSheet, chama-se typecast ou conversão de tipo. Se ele está retornando, não é o que a gente vai fazer aqui, mas se ele está retornando um número, eu posso converter esse número para texto. Como é que eu faço isso? Simplesmente colocando tudo isso dentro de text. Quando eu salvar aqui, ele vai reconhecer como texto e não vai mudar aqui. Dependendo da sua aplicação, dependendo do que você está fazendo, é até bom já colocar dessa forma. Inclusive, você pode converter os tipos variados. Não tem só o text, eu poderia converter para decimal, como ele está fazendo lá. Eu poderia converter para number. No caso aqui, eu quero que retorne um texto. Dependendo do que você vai fazer na sua aplicação, você vai precisar de um número. Aí você tem que fazer um typecast também, passando de texto para número. Agora vamos colocar a mão na massa. O que eu fiz? Eu coloquei esse campo aqui, que é uma coluna virtual que até então está resultado tempo real aqui, mas a gente vai executar aquela fórmula em tempo real aqui. Então eu fiz uma coluna virtual, desenvolvi aqui uma coluna virtual, coloquei no tipo show, na categoria texto, e nós vamos executar tudo aqui. Muito bem. Vamos começar com o extract. Sempre, geralmente, de dentro para fora é melhor. Extract, aqui está a nossa função, como eu já expliquei o que ela faz. Ela pede aqui um tipo de dados. Ela tem 2 parâmetros. E aqui diz, ó, texto que vai ser extraído. Então eu vou colocar aqui, já vou começar errando. Number. E vou passar o texto que eu quiser. Eu poderia fazer isso. Esse texto aqui é alguma coisa, é para procurar um número tal, como a gente vai ver agorinha, que ele vai pegar só os números, ok? Mas eu tenho um texto. Eu tenho um texto aqui mesmo, que é o que eu deixei aqui embaixo. E a gente vai começar com esse texto só para você ver como é que funciona o extract. Ó, text. E ele vai dar um erro. Qual é o erro? Nesse erro a gente vai entender o que a gente pode passar como parâmetro aqui. Ele diz que teve um erro porque o parâmetro aqui tem que ser price, prices, number, numbers, phone number. Ou seja, aqui você tem o tipo de dados que você pode colocar aqui para fazer com que o extract busque nesse texto aqui, nesse parâmetro aqui. Qual é o erro? Se está number aqui, é porque tem que ser em maiúsculo. Então eu comecei aqui, pode ser esse erro também, viu, Jefferson? Faltou em maiúsculo, vamos esperar. Ok, o que eu estou dizendo? Procure aqui, nesse texto aqui, um número. Só isso. Eu vou salvar, ele vai mostrar o resultado aqui, só que a gente vai ver o texto primeiro, antes de salvar. Olha só, eu passei esse parâmetro, esse texto aqui, essa coluna text, essa aqui, ó. Essa coluna text aqui, que está bem aqui. E diz assim, esse é um texto qualquer com 3 tipos de números gerados. Um ponto flutuante, que é 12,3, mais DD69, e o terceiro é o primeiro, que é o 3. O que ele vai fazer? Procurar todos os números nesse texto e passar como resultado. No caso, ele vai trazer 3, que é o primeiro número que aparece, 12,3 e 69 em tipo de lista. E aí você vai ver como é que funciona a lista aqui no AppSheet. Internamente, os resultados são assim. É porque a gente não vê. Dessa forma aqui, ó. 3,12.3,69. Tudo que vem entre as vírgulas é um elemento. Então, aqui é o primeiro elemento da lista, aqui é o segundo elemento da lista e aqui é o terceiro elemento da lista. Então, o primeiro é 3, 12.3 e 69. Olha o texto aqui, ó. Tem um número aqui 3, o outro 12.3 e o outro 69. Deu para entender, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou de novo lá na coluna e nós já extraímos o número. E eu quero que venha só 12.3. 12.3 é o segundo item da lista. Aí nós vamos usar uma outra fórmula, que é a index, que também eu já expliquei, ou índice, né?
Vou colocar ela aqui para o extract ficar dentro dela. O extract está retornando essa lista. É essa lista que a gente acabou de ver aqui, 3.12.3, 69. Só que agora a gente vai jogar essa lista para o index. Pronto, ele pede uma lista aqui, ó, list. O list a gente já tem aqui no index. Aí a gente vai colocar vírgula. E aí eu vou passar para o index qual elemento que eu quero. 1, 2 ou 3. Se eu colocar 4 vai retornar em branco, porque não existe o quarto elemento. Eu quero o 2, que vai retornar 12.3. Então eu coloco o 2. Pronto. Vou salvar. E a gente vai ver aqui no resultado aqui que vai ficar 12.3. Olha aí. 12.3. Eu creio que até aqui deu para entender. Vamos fazer mais uma vez, executar mais uma vez essa nossa formulazinha aqui. Só que agora trazendo o elemento 1 da nossa lista que veio com extract. Vamos salvar. E veja que ele trouxe o 3. Vamos voltar lá no texto. Ó. O 3 é o primeiro elemento da lista. Só para massificar mais ainda, a gente não vai trazer o terceiro, porque você já viu que o primeiro e o segundo veio. Quase que eu ia colocando no resultado aqui. Vamos colocar em branco. Vamos dizer que a gente vai colocar um item aqui, por exemplo, 4, 5, 6. Se a lista só tem 3, então se eu colocar 4, por exemplo, ela vai retornar em branco. Veja que não tem nada aqui. Veio em branco. O campo está aqui, mas está em branco. Agora sim. Agora vamos fazer com a coluna que o Jefferson supostamente tem lá no aplicativo dele. Então vamos lá de novo. Agora, ao invés de eu colocar text aqui, eu vou colocar a coluna QR Code, que a gente copiou lá do comentário aqui, ó, que ele está trazendo, né? Colocar QR Code e vamos pedir, ele também pediu aqui, o segundo elemento, entre 1 e 2, que está bem aqui. Claro que no aplicativo dele e no seu aplicativo, você que está assistindo, vocês vão fazer da forma que vocês quiserem, aí, da forma que precisa, né? Só que eu sempre... A ideia do meu canal aqui, dos vídeos que eu faço, é sempre fazer você entender como é que funciona. E não te dar tudo pronto, né? Eu quero que você entenda como funciona o index, o extract. E eu me esforço para isso. Eu quero sempre tentar fazer com que você entenda. Melhor do que fazer é entender para fazer. Então vamos colocar aqui o 2, como ele pediu, para a gente finalizar o nosso vídeo. E espero que seja essa a solução para o aplicativo dele. E espero que seja uma solução para você que está me assistindo. Para algum aplicativo. Vamos salvar. Pronto, está aí o segundo elemento. Está aqui o QR Code, que vem através desse... a gente lê esse... Pelo que eu entendi do aplicativo do Jefferson, lê esse QR Code e aí ele retorna esse número aqui. E ele quer, por exemplo, claro que provavelmente ele vai querer esses aqui também, mas se você entendeu bem como é que funciona o extract e o index, é só adaptar as fórmulas, mas no comentário ele fala, por exemplo, entre os pips 1 e 2, está aqui o pip 1 e aqui o pip 2. Então é esse número aqui, 10, 20, 101, 88, que está bem aqui. 10, 20, 101, 88, e já tinha feito aqui, do jeito que ele pediu, passar para outro campo com o resultado entre os pips 1 e 2, que está bem aqui, 10, 20, 101, 88. Volte o vídeo, tente entender o que é o index, o que é o extract. Se eu não expliquei direito, mande no comentário, que a gente faz outro vídeo explicando. Muito obrigado.